Amém. Bom dia. Com essa apresentação dá até pressão, né? Então, meu nome é Esther, como meu esposo estava falando, sou casada com o Robson, nós temos 2 filhos, o Gabriel e a Maia, preciosos, que hoje estão na casa dos avós. Avós são uma bênção, né, na nossa vida. E nós estamos aqui desde ontem, e que privilégio conhecer essa igreja linda, né? Deus tem feito grandes coisas no meio de vocês, e creio que novas portas estão se abrindo nesse novo espaço. Que Deus use grandemente a vida de vocês nesse lugar, né? Vocês foram trazidos, transportados para cá, para aquilo que Deus vai fazer, né? E creio que grandes coisas virão. Criem expectativas para isso. Vamos orar? Vamos começar esse tempo em oração. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigada pela sua doce presença neste ambiente. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é tão bom. E a sua graça tem transbordado sobre nós todos os dias, e a sua misericórdia se renovado essa manhã. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de te servir e de ser igreja. Nós sabemos que tudo isso é por causa da sua graça que nos alcançou, e somos tão gratos a ti por isso, Senhor. Nós pedimos, Senhor, pela continuação desse culto, que tudo aquilo que ainda vamos ouvir enfim, beber da sua palavra, seja realmente algo que transforme a nossa vida e a nossa trajetória, Senhor. Nós sabemos que a sua palavra ela é poderosa para nos transformar. E nós pedimos, Senhor, que desde já o seu Espírito realmente venha abrir o nosso coração, venha nos convencer de tudo aquilo que nós precisamos ser transformados por ti, Senhor. Que a sua palavra venha mesmo como revelação sobre nós, Pai. Como rios de águas vivas que correm direto do seu trono, Senhor, e vão limpando completamente o percurso, Pai. Gere vida no nosso meio e nos faça ser mesmo semelhantes a quem o Senhor é. Usa a minha vida, Senhor, para trazer a sua palavra. Me impeça de atrapalhar ou de impedir aquilo que o Senhor quer fazer. Que seja realmente a sua vontade feita aqui na terra como ela é no céu. E que nós sejamos apenas aqueles que estão recebendo o que o Senhor está fazendo aqui, Senhor. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Gente, vocês vão perceber que eu engato a primeira e vou, tá? Então, é bem possível que eu fale muito rápido. Então, qualquer coisa, vocês me dão um tchauzinho assim, tipo, tá muito rápido. E a gente vai se adaptando, tá bom? O povo lá da Siloé já está acostumado, mas como vocês ainda não estão acostumados comigo, então vocês me ajudam nesse processo, tá? Hoje nós vamos falar sobre uma vida plena em Jesus. Foi algo que Deus tem ministrado muito no meu coração, e eu sinto do coração dele de ministrar vocês. Uma vida plena em Jesus. Eu acho incrível o texto de João 10:10, quando Jesus fala que ele veio para nos dar uma vida e uma vida plena. Ele nos leva para este lugar. Ele fala, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, um dos objetivos da vinda do nosso Senhor foi para que nós tivéssemos vida nele. Para que nós fôssemos transformados por ele. Então, hoje nós vamos conversar sobre isso. Sobre o que é essa vida que Jesus veio nos dar. O que é essa vida que ele veio nos chamar a viver. Então, para isso nós vamos passear pela Bíblia. E a gente vai iniciar por Efésios 2, de 8 a 10. Que, aliás, é um texto que eu amo. Efésios 2, de 8 a 10. Eu vou estar lendo na versão da NVI. Então, se você quiser acompanhar, senão vai estar lá também. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, eu quero trazer algumas verdades, iniciar assim com esse texto, que ele nos diz. A primeira coisa é que nós somos salvos pela graça e não por obras. O que isso quer dizer? Você não é salvo por aquilo que você fez, você não é salvo porque você é bonzinho, você é salvo pela graça. Então, não tem a ver com aquilo que você faz. E eu acho muito interessante, porque muitas vezes eu escuto de pessoas dizer, eu vou primeiro consertar a minha vida, e aí eu me entrego a Jesus. Quem já ouviu essa frase? Não é por obras. Você não é salvo por aquilo que você vai fazer, ou por aquilo que você fez. Você não é salvo por isso. Você é salvo pela graça de Deus. Não por obras. Outra coisa que o texto diz, que nós somos salvos por meio da nossa fé. Então, não é por obras, mas é por meio da nossa fé. Então, é a partir daquele lugar onde nós cremos e recebemos aquilo que ele fez. Então, não é por obras, mas é pela fé. E uma das coisas que eu também entendo que a palavra de Deus fala que a fé ela é um dom de Deus.
Então, até a fé que nós precisamos para ser salvo vem de Deus, né? Então, nós somos salvos pela nossa fé. É a partir da nossa fé, a partir do crer em Deus, que nós somos salvos. Mas ele também diz que não é por obras, mas ele diz que é para as boas obras. Então, não é por, mas é para as boas obras, que Deus preparou antes para que nós as praticássemos. Então, você não é salvo porque você era bonzinho e você fez tudo certo, então Deus olhou assim, nossa, que filho incrível, eu vou salvá-lo. Não, não é por isso. Mas, a partir do momento que nós somos salvos em Jesus, então, sim, nós somos salvos para as boas obras, ou seja, nós somos salvos para fazer algo. Fazer o quê? Ele fala que essas obras Deus preparou antes para que nós as praticássemos. Que obras que Deus preparou antes? E aí a gente vai para Gênesis. Gênesis 1, 26, ele nos fala o seguinte. Ali Deus acabou de criar o mundo, e aí a gente entra no sexto dia, quando Deus cria o homem. E quando Deus vai criar o homem, ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. Então, nós somos criados antes para sermos imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado entrou no mundo, como nós sabemos, e aí está lá em Gênesis 3. E com o pecado, a morte, com o pecado, a morte espiritual, e aí com o pecado nós deixamos de ser o que nós somos criados para ser, imagem e semelhança do Deus vivo. Romanos 3, de 10 a 12, ele fala, não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3, 23 fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, nosso pecado, o pecado do homem, nos afastou de sermos quem nós somos criados para ser, ou seja, imagem e semelhança de Deus. Ele nos afastou deste lugar. Mas como Paulo em Romanos tão bem diz, né, graças a Deus por Jesus. Ainda bem que Jesus veio. Nós precisávamos de um Salvador para nos resgatar. Porque por causa do pecado não era mais possível ser quem fomos criados para ser. Porque o pecado entrou no mundo. Quando nós vemos a genealogia de Adão, e eu acho incrível isso, ele fala que Adão então foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas quando vai falar de Sete, ele fala que foi criado à imagem e semelhança de Adão. Então, a partir do pecado, nós então fomos deturpados na nossa natureza. Nós deixamos de ser quem nós somos criados para ser. E por isso que nós precisávamos de um Salvador. E João 3 vai falar sobre isso. E aí a gente vai ler 16 a 18. Ele fala, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado por não crer no Filho unigênito de Deus. O que esse texto está dizendo? Que Jesus ele não veio ao mundo para apontar o dedo para nós e dizer, olha, vocês estão perdidos. Não, ele veio nos tirar da condenação que nós estávamos. Que condenação? De não sermos quem nós somos criados para ser. Todos nós estávamos condenados a uma vida sem Deus. Nós estávamos condenados a continuar vivendo achando que estava tudo certo quando estava tudo errado. Eu compartilhei ontem sobre Eclesiastes 3,14, eu acho incrível esse texto, que ele fala que dentro do homem existe um anseio pela eternidade. Existe um anseio por aquilo que é eterno. Por que existe esse anseio? Porque nós somos criados para ser imagem e semelhança de Deus. Ou seja, existe um vazio que só pode ser preenchido por Deus. E isso é tão real, não é? Eu me lembro da minha vida antes de Cristo, e eu me lembro desse vazio do tamanho da eternidade, que precisava de uma intervenção dos céus, eu precisava de Jesus. Então Jesus, ele foi enviado ao mundo para que nós então fôssemos transformados por ele, para que nós pudéssemos nos tornar imagem e semelhança dele, aquilo que nós somos criados para ser. Nós precisávamos de uma intervenção do céu. E aí eu volto para Efésios 2:10, que ele fala que nós somos criação de Deus, realizados em Jesus. Vamos lá, vamos tentar explicar só essa frase. Nós somos criados por Deus, certo? Imagem e semelhança. Deus nos criou para ser imagem e semelhança dele. Mas isso só se tornou real em Jesus. E por isso que a criação de Deus,
realizados em Jesus. Porque a partir da ação de Jesus, hoje eu e você podemos nos tornar imagem e semelhança de Deus. Por causa daquilo que Jesus fez na cruz. Eu e você podemos ser quem nós fomos criados para ser. Mas agora eu quero expandir um pouquinho mais. Eu falei que hoje a gente vai passear pela Bíblia, né? Então vamos expandir um pouquinho mais isso. João 14, 12. Jesus fala algo que eu não sei como é para você quando você lê esse texto, mas todas as vezes que eu leio esse texto eu me sinto extremamente confrontada, impulsionada e com vergonha também. Mas João 14, 12, ele fala o seguinte: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, ou seja, será a imagem e semelhança de quem eu sou, mas fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Quem aqui já leu os evangelhos? Jesus fez muita coisa, certo? Ele está falando que nós não só faríamos aquilo que ele tinha feito, mas nós faríamos obras ainda maiores do que as que ele realizou. Vocês também estão com vergonha, que nem eu? Todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico pensando, Jesus, que medo. Porque nós não temos realizado nem aquilo que ele fez, quanto mais obras maiores do que ele. Mas eu creio em Jesus e creio que ele é verdade. Então, se ele é verdade, ele não mente. Então, quando ele falou isso, ele falou sobre algo que era possível para que eu e você vivêssemos. Então, ele não nos salvou, ou não nos resgatou apenas para nós termos uma vida boa aqui na terra, ou para que nós fôssemos libertos do inferno. Não, ele nos salvou para que nós tenhamos a vida plena aqui na terra. E essa vida plena fala sobre uma vida plena em Jesus, onde nós não só nos tornaríamos semelhantes a ele, mas faríamos as obras que ele fez e obras ainda maiores, porque ele foi para o Pai. Então, quando Deus fala isso, ou quando Jesus nos fala isso, ele está falando sobre algo muito sério e algo que nós precisávamos começar a viver. E Jesus nos dá a chave de como nós viveríamos isso. João 16, 7, Jesus fala o seguinte: eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Existe uma outra versão que fala, é necessário que eu vá. Eu acho tão forte essa palavra, é necessário. E aqui ele fala, é para o bem de vocês que eu vou. Porque se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, ou seja, o Espírito Santo. Mas se eu for, eu o enviarei. Ou seja, a partir do momento que Jesus foi, ele foi para que o Espírito Santo fosse derramado sobre nós. Por que nós precisávamos do Espírito Santo? Atos 1:8, Jesus dá a explicação sobre o porquê nós precisamos do Espírito Santo. Quando ele está com os discípulos, e ali se você for ler Atos 1 inteiro, ele fala sobre isso. Ele fala sobre o reino durante todo o tempo que ele está lá. E aí ele fala, olha, esperem pela promessa, ela será derramada sobre vocês, o Espírito Santo virá sobre vocês. E aí eles começam a perguntar sobre o fim dos tempos e tal. Ele falou assim, olha, eu não vou falar sobre essas coisas, não cabe a vocês saber essas coisas, mas... ele entra em Atos 1:8. E aí ele fala, mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então ele diz o propósito do porquê o Espírito Santo precisava ser derramado sobre nós. O porquê que ele precisava ir para que o Espírito Santo viesse. Para que nós recebêssemos poder para sermos suas testemunhas. O que testemunha faz? Testemunha. Testemunha, ela fala sobre algo que ela viu. Segundo o dicionário, ele fala que é uma pessoa que testemunhou ou que assistiu um acontecimento ou fato e fala sobre isso. Isso é uma testemunha. Então, nós testemunhamos de coisas que nós vimos e ouvimos e aí nós falamos sobre isso. Por que nós precisávamos do poder do Espírito Santo para isso? Você já parou para pensar nisso? Por que nós precisávamos da ação do Espírito Santo? E aí eu quero ir para Efésios 2:6, que para mim é um texto que, quando eu prestei atenção nele, parece que ele explodiu a minha mente. Efésios 2:6 fala o seguinte, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que esse texto está dizendo não é que nós nos assentaremos, ele está dizendo sobre algo que no céu já é real. Nós somos assentados com Deus, em Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Ou seja, esse é um lugar que Jesus conquistou para mim e para você.
para que nós estivéssemos com Ele neste lugar celestial. E aí faz sentido o que ele diz para Pedro em Mateus 18, que ele diz: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. O que eu quero chamar a atenção de vocês é a palavra terá sido. Terá sido fala sobre passado, certo? Quem entende o português? Terá sido não é futuro. Então ele diz que o que nós ligamos aqui já foi ligado no céu. Então nós não ligamos para que ligue no céu. Nós vemos o que acontece no céu e aí nós ligamos aqui. Está fazendo sentido? Porque nós estamos assentados em lugares celestiais. Então o nosso papel como povo de Deus não é fazer a nossa vontade aqui na terra e fingir que ela é de Deus. O nosso papel como povo de Deus é ver o que Deus está fazendo lá no céu e começar a tornar real aqui na terra. Porque nós testemunhamos aquilo que Ele está fazendo. E conforme nós testemunhamos o que Ele está fazendo, nós trazemos isso à realidade aqui na terra. Aquilo que nós ligamos na terra terá sido ligado nos céus. Nosso papel não é fazer a nossa vontade aqui na terra, mas é fazer a vontade de Deus aqui na terra, como ela é nos céus. É tornar real aquilo que Ele está fazendo. Assim como Jesus fez quando Ele caminhou entre nós. A palavra de Deus fala que Ele só fazia o que Ele via o Pai fazer. Vocês já prestaram atenção nisso? E Ele nos diz que nós faríamos aquilo que Ele tinha feito. Ou seja, se Ele só fazia o que via o Pai fazer, por que nós vamos fazer diferente? Nós vamos fazer aquilo que Ele tinha feito e obras ainda maiores, porque nós temos muito mais tempo hábil para fazer aquilo que Deus está fazendo no céu, tornar real aqui na terra. E porque naquele tempo era Jesus, os seus 12, os 120 que receberiam o Espírito Santo, mas hoje quantos cristãos que receberam o Espírito Santo que podem começar a tornar real na terra aquilo que já é real no céu? Então esse é o nosso papel, essas são as obras maiores que Ele prometeu que nós realizaríamos. Tornar real na terra o que Ele tornou real nos céus. Que obras maiores são essas? E é sobre isso então que nós vamos pregar essa manhã. Eu queria construir essa base sólida, porque senão a gente não entende o resto. Que obras são essas? O que Jesus está nos chamando a tornar real na terra? O que Jesus está nos convocando a transformar a realidade onde nós estamos? E a primeira coisa que eu entendo, que a Bíblia é muito clara e que muitas vezes e muitos cristãos não sabem viver, é que nós não somos mais escravos do pecado. Quando nós estamos nessa realidade do céu, nós conseguimos ver quem nós podemos ser em Cristo Jesus. Imagem e semelhança de quem Ele é. Nós o contemplamos face a face. E Coríntios fala sobre isso, que quando nós o contemplamos face a face, nós somos transformados de glória em glória. Então, quando nós tomamos posse deste lugar em Jesus, e nós olhamos para Ele, e enxergamos quem Ele é, nós começamos a entender que nele o pecado não tem mais poder sobre nós. Por causa daquilo que Ele fez. Não há mais poder sobre nós. Romanos 6,3 fala que o poder do pecado sobre nós foi quebrado quando nós fomos batizados em sua morte. Esse aqui eu estou lendo na versão da Bíblia Viva porque eu achei muito legal a tradução que ele fez, mas nas outras versões ele vai falar a mesma coisa de forma diferente. O poder do pecado sobre nós foi quebrado em Jesus. Não há mais poder sobre nós. Efésios 4, 22 a 24, ele fala: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem que se corrompe com desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar e a serem, então, revestir-nos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então, o que Jesus veio fazer com relação ao pecado? Jesus, então, Ele veio nos dar poder para vencer o pecado. O que isso quer dizer? Eu me lembro da minha vida antes de Cristo. Quem aqui se lembra da sua vida antes de Cristo? Então, antes de Cristo, nós não tínhamos poder contra o pecado. Você se lembra disso? Quando você via, você pecava e era isso. Simplesmente acontecia e não era algo que você lutava contra. Então, nós não tínhamos poder contra o pecado. Eu percebia que era algo que estava enraizado em mim. Era o pecado, porque nós éramos escravos do pecado. O que Jesus veio nos dar, então, é poder para vencer o pecado. Daí você pode estar pensando, tá, mas por que o cristão ainda peca? Porque você tem poder contra, não significa que você vai vencer automaticamente.
Ele te deu poder para vencer o pecado. Qual que é a grande diferença? Eu não sei se você já reparou, mas antes de você pecar hoje, como um cristão, você tem consciência que você está pecando. Vocês já perceberam isso? Você decide pecar. Porque nós temos poder contra o pecado. E nós precisamos começar a tomar posse deste lugar. Nós precisamos começar a ligar na terra o que Jesus já ligou no céu. Nós podemos ser santos como Ele é santo, porque Ele nos deu esse poder contra o pecado. Você não precisa mais ter uma vida de pecado, porque você já foi ensinado a se despir da velha natureza e a se revestir da natureza em Cristo Jesus. Mas isso é uma ação nossa. Porque o que esse texto está nos mostrando é que é nosso papel se despir da velha natureza e se revestir da nova natureza. Isso é nós quem fazemos. Uma das coisas que eu percebo, eu falei para vocês, eu tenho 2 filhos. Quando eles eram muito pequenininhos, era eu quem vestia eles, certo? Então existe o início da nossa caminhada com Deus, que nós nascemos de novo e voltamos a ser como crianças. Então nós precisamos aprender tudo de novo. E nesse início de caminhada, geralmente nós precisamos de ajuda, certo? Para despir da velha natureza e nos vestir da nova natureza. Nós precisamos de irmãos que vão olhar para nós e falar assim, isso aí que você está fazendo não é legal não. Que vão estar nos ensinando continuamente. Mas chega um momento que é muito estranho um adolescente precisar dos pais para se vestir, vocês não acham? Não é estranho o teu filho adolescente pedir para você colocar a calça dele? Não é? Na vida com Deus também é assim. Nós voltamos a ser como crianças no início da nossa caminhada. Mas Efésios 4, ele nos diz que o propósito é que não sejamos eternamente como crianças. Nós precisamos crescer. E nós precisamos aprender, então, a nos despir da velha natureza, que de vez em quando parece que ela ressuscita, e nos revestir da nova natureza em Jesus. Tem uma frase do Spurgeon que eu acho muito engraçada, que ele diz que quando ele se batizou, ele achava que ele havia afogado o velho homem nas águas do batismo. Mas ele descobriu que o velho homem sabia nadar. E às vezes a gente descobre isso, não é? Que o velho homem sabe nadar e a gente precisa de novo afogá-lo nas águas do batismo. Nós precisamos novamente nos despir dessa velha natureza e nos revestir da nova natureza em Jesus. Então, em Jesus, você tem poder contra o pecado. Ou seja, a nossa desculpa de, eu fui fraco, é desculpa. Deus te deu poder contra o pecado. Você pode vencer o pecado em Cristo Jesus. E isso é uma verdade incrível. Ele não tem mais poder sobre você. Nós não temos mais condenação sobre nós. Nós podemos vencer o pecado. Mas outra coisa que eu também entendo que Jesus conquistou para nós é que nós podemos, então, andar a partir da ação do Espírito Santo. Gálatas 5:25 fala que se nós vivemos pelo Espírito, nós também nos movemos por Ele. Quando nós recebemos Jesus, o que nos traz vida é o Espírito Santo sobre nós. E por isso que Jesus fala que era necessário que Ele fosse para que o Espírito Santo viesse. O Espírito Santo, ele vem como selo de garantia que nós somos dele. E aqui está dizendo que se nós temos esse selo, que nós somos de Jesus, nós precisamos então começar a nos mover por esse selo, por aquilo que Ele conquistou para nós. Como nós nos movemos por Ele? Eu quero ler alguns textos de Atos 16, que é nas falas de Paulo, que eu acho muito interessante esses textos, que fala sobre ações que Paulo tomou a partir daquilo que o Espírito Santo falou a ele. Atos 16:6 fala o seguinte: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. 16:7 fala: quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. 16:10 ele diz: depois que Paulo teve uma visão, não sei se vocês lembram disso, ele teve uma visão com um homem chamando ele a passar pela Macedônia. E aí fala o seguinte: depois que Paulo teve essa visão, prepararam-se imediatamente e partiram para a Macedônia, concluindo que Deus os tinha chamado para pregar o Evangelho. Então aqui nós temos 3 situações, 2 em que Paulo foi impedido pelo Espírito Santo, e ali ele deixa muito claro, e outra que ele foi então impelido pelo Espírito Santo para ir para a Macedônia. O que esse texto está nos mostrando? Por que eu acho muito incrível esse texto? Porque Paulo, nas 2 primeiras ocasiões, ele estava indo para essas regiões para pregar o Evangelho. E é engraçado pensar que o Espírito Santo impediu Paulo de pregar o Evangelho.
nessas circunstâncias. Mas nós sabemos que depois Paulo foi para essas regiões, e foi uma das regiões que aconteceu um grande avivamento, aliás, a partir da ação de Paulo lá. Mas por que eu entendo que Paulo, então, foi impedido? Porque o Espírito Santo conhece profundamente o povo. E ele sabe quando o nosso coração está preparado para receber a mensagem. Quando Paulo, então, ele ouve o Espírito Santo, ele vai para a região onde o povo estava mais preparado para receber a mensagem de Deus. Nós precisamos aprender a nos mover pelo Espírito Santo. Nos mover pelo Espírito Santo significa estar atentos à voz do Espírito Santo. E para você discernir a voz, eu quero te dar algumas regras básicas. Uma das coisas que eu tenho aprendido em Deus é que a voz do Espírito Santo nunca contradiz a palavra de Deus. Eu me lembro uma vez, quando eu estava discipulando uma menina, e ela veio, contar as coisas que Deus tinha feito na vida dela, e ela falou: pastor, eu recebi uma palavra de Deus, eu creio que é de Deus. Eu falei assim: que legal, e aí o que Deus te falou, Ela falou assim: Deus falou para eu seguir o meu coração. E eu falei para ela assim: não, Deus não te falou isso. Daí ela: por que, pastora? Eu falei assim: porque a palavra de Deus fala que o coração é enganoso. Deus nunca falaria para você seguir seu coração se a palavra dele diz outra coisa. Então, uma das coisas que nós precisamos usar para discernir a voz do Espírito Santo é que se ela condiz com a palavra de Deus. Se ela contradiz a palavra de Deus, elimina, não é Deus. Porque tudo que Deus fala é pautado naquilo que Ele já falou. Porque a palavra de Deus diz que Deus não muda. Ele não sofre variações, Ele não tem alteração de humor como nós, e Ele não tem crise de identidade como nós. Deus é Deus, Ele é o grande eu sou. Então, tudo que Ele vai falar com você condiz com a sua palavra, sempre. Outra coisa que eu tenho experimentado também, é que o Espírito Santo sempre confirma a sua palavra. Sabe quando você recebe algo que você não tem convicção? E você fica: será que é de Deus? Será que não é? E aquele negócio todo. Se é de Deus, Ele vai confirmar a sua palavra. E se Ele é com você como Ele é comigo, Ele vai confirmar de todas as formas. E é muito engraçado, a impressão que eu tenho às vezes que parece que o Espírito Santo tem que desenhar para mim entender. Porque eu sou um pouco teimosa de vez em quando. Mas o Espírito Santo, Ele sempre vai confirmar a sua palavra. Então nós precisamos aprender a estar atentos a essa voz. E conforme nós aprendemos a ouvir essa voz, fica mais fácil ouvir ou entender que é Ele falando da próxima vez. Porque você começa a discernir como é a voz dEle. Mas nós precisamos começar, então, como povo de Deus, nos mover pelo Espírito Santo. Jesus, Ele deu uma grande importância para a vinda do Espírito. Ele fala: é necessário que eu vá para que Ele venha. Ou seja, o Espírito Santo é crucial para que o povo dele se mova. Quando Ele vai, Ele fala para os discípulos: aguardem pela promessa. Ele deixou eles de stand-by por alguns dias. Porque eles precisavam receber o Espírito Santo sobre eles, para se mover pelo Espírito Santo. Mas é engraçado porque nós achamos, como povo moderno, que nós não precisamos do Espírito Santo. Mas nós precisamos. Eu me lembro um livro que eu li que o pastor, ele falava o seguinte: que se hoje tirasse o Espírito Santo de muitas igrejas, as igrejas continuariam fazendo a mesma coisa que elas faziam. Sério isso, não? Nós somos o povo do Espírito Santo, o povo de Cristo. Nós precisamos aprender a nos mover pela ação do Espírito Santo, não pela nossa vontade humana, porque nós somos despidos da velha natureza e revestidos da nova natureza em Cristo Jesus. Nós precisamos começar a nos mover por Ele, não mais pela nossa vontade humana. Mas outra obra que eu entendo que Jesus, então, nos convida a fazer é que por onde nós formos, nós seremos acompanhados por sinais e maravilhas. Eu não sei como é você, mas para mim, toda vez que eu leio isso, me confronta profundamente. Marcos 16, quando Jesus está falando, anunciando a grande comissão, Ele fala o seguinte: estes sinais acompanharão os que crerem. Quem crê? Então, estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. E porão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Então Jesus fala que estes sinais acompanhariam os que crescem.
Mas aí eu quero chamar a atenção de vocês para outra coisa, a continuação desse texto. No versículo 20, ele fala o seguinte: então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam. Então vamos lá, vamos entender Marcos 16. O que Jesus está falando aqui? Ele não está falando que nós passaríamos a correr atrás de sinais, certo? Ele fala que nós caminharíamos e os sinais nos acompanhariam. Então não é nós que vamos atrás dos sinais, é os sinais que vêm atrás de nós. E é interessante que aqui ele fala que conforme os discípulos iam e pregavam o evangelho, o Senhor cooperava com os sinais que comprovavam a mensagem. Então os sinais, eles vêm como comprovação da mensagem. Eles vêm para comprovar que Deus é Deus. E que aquilo que você está pregando não é uma mensagem humana, mas é uma mensagem que vem de Deus. Os sinais, então, eles não têm um fim em si mesmo. Os sinais, eles vêm para comprovar uma mensagem. E aí, quando eu penso nisso, eu fico pensando em algumas coisas. A primeira, então, o sinal não tem fim em si mesmo, certo? Vamos pensar em Lázaro. Quem lembra de Lázaro? Ele foi ressuscitado, certo? Alguém conheceu Lázaro nesses dias? Alguém? Não. Por quê? Porque Lázaro morreu depois, mesmo tendo sido ressuscitado. O fim não era um milagre. O fim era comprovar a mensagem. Tanto que quando Jesus ressuscita Lázaro, ele fala que aquilo aconteceu para que a glória de Deus fosse manifestada. Então, a mensagem é o objetivo, não o sinal. Porque o sinal na nossa vida aqui, humana e finita, ele não vai ter um fim tão duradouro, certo? Se você for curado hoje, daqui a alguns anos, você vai ir para o céu e vai estar com o Senhor. E este sinal não vai fazer diferença nenhuma. Mas ele faz diferença na eternidade daqueles que veem o sinal. E essa é a grande diferença. Então, os sinais, eles não têm fim em si mesmo. Eles vêm para comprovar a mensagem. Mas outra coisa, então, que me chama muita atenção nesse texto, é que nós queremos ver os sinais, certo? Quem quer ver cura, ressurreição e tudo mais? Eu acho incrível isso, é uma das coisas que enchem os nossos olhos, a gente vê Deus se manifestando de uma forma incrível. E os sinais são incríveis, mas o fim não é esse. Então, uma das coisas que eu acho muito triste na nossa geração é que nós queremos os sinais, mas nós não queremos pregar a mensagem. O que o texto está falando é que os sinais acompanham aqueles que vão. Ou seja, não vai acontecer com você se você não for. Você não vai ver curas se você não começar a pregar o evangelho. Você não vai ver ressurreição se você não começar a pregar o evangelho. Os sinais, eles são comprovação da mensagem. Ou seja, você prega o evangelho, você prega que o Senhor Jesus veio, habitou entre nós, morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida nele. E conforme você prega a mensagem, os sinais confirmam a mensagem que você está pregando. Então não é você faz os sinais para que a mensagem seja pregada. Não, você prega a mensagem e os sinais, eles confirmam a mensagem que você pregou. E nós somos a geração que quer os sinais, mas não quer pregar a mensagem. Nós queremos ver curas, nós queremos ver ressurreição, nós queremos ver tudo isso. Mas nós não queremos pagar o preço de pregar a mensagem. Nós não queremos ir por todo mundo e pregar o evangelho a todas as nações. Quando Jesus fala aqui em Mateus 16, se você for ler 2 versículos antes, ele fala, vão por todo mundo e preguem o evangelho a todos. E aí ele entra, e os sinais acompanharão os que creem. Mas começa com vão por todo mundo e preguem o evangelho a todos. Os sinais são confirmação da mensagem que nós estamos levando. Nós somos os portadores da mensagem. Porque nós cremos que o evangelho é poder de Deus para salvar o homem. E por isso que nós pregamos o evangelho. Porque nós cremos no poder de Deus. E os sinais só vêm acompanhar aquilo que nós estamos pregando. Mas a outra coisa que eu vejo, que nós precisamos começar a ligar aqui na terra, como está ligado no céu, é que nós precisamos alcançar até os confins da terra. Isso foi a grande comissão que Jesus nos deixou. E é interessante porque isso aparece em vários textos.
Em Marcos 16:15, como eu falei, ele fala, vão por todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Mateus 28, 18 a 20, Jesus fala, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esses novos discípulos a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês sempre, até o fim dos tempos. Quando Jesus fala sobre o derramar do Espírito Santo, ele fala, mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mateus 24:14, e para mim esse é o texto que mais me chama a atenção. Mateus 24:14. Ele fala que este evangelho seria pregado até os confins da terra, e então viria o fim. A partir da pregação do evangelho. Todas as igrejas praticamente que eu vou, que eu piso, no meio do louvor tem pelo menos uma música que fala Maranata, vem Senhor Jesus. E isso é um clamor da igreja. Mas sabe, uma das coisas que eu tenho sido confrontada em Deus é que nós cantamos Maranata, vem Senhor Jesus, mas a nossa prática diz outra coisa. O que Jesus está falando é que quando esse evangelho fosse pregado até os confins da terra, então viria o fim. Ou seja, a volta de Jesus está condicionada à pregação do evangelho. Se nós realmente ansiamos, se nós realmente clamamos junto com o Espírito Santo, Maranata, vem Senhor Jesus, nós precisamos começar a nos mover. A nossa prática precisa mudar. A nossa vida precisa ser movida por este evangelho que precisa ser pregado até os confins da terra. Porque nós só vamos ver o nosso Senhor Jesus novamente quando este evangelho for pregado. Então a nossa prática precisa mudar. Nós falamos algo, mas vivemos outra coisa. E é interessante que na nossa vida nós detestamos pessoas que fazem isso, não é? A gente não fica irritado com uma pessoa que diz uma coisa e vive outra. Quem tem esse sentimento? Quando nós vemos algumas coisas, eu não sei como é você, mas quando a gente vê algumas coisas no Instagram, alguém postando que é a pessoa mais feliz da face da terra, e você sabe que não é, não dá raiva? Aquela ira santa. Porque nós detestamos isso. Mas como cristãos nós estamos fazendo igualzinho. Nós falamos que nós queremos a vinda do nosso Senhor Jesus, mas nós não pregamos o seu evangelho a todas as nações. Nós nos acomodamos. E com isso eu não estou falando que, então agora você vai para a África, porque todo mundo que pensa em pregar todas as nações pensa na África, né? Não, eu não estou falando isso. Mas começa no seu bairro. Começa a pregar o evangelho para o seu vizinho. Começa a pregar o evangelho no seu trabalho, na sua família. Comece a falar do amor de Cristo onde Ele te plantou. Comece a mudar a atmosfera dos ambientes que você está. Se você realmente anseia pela volta de Jesus, comece a falar sobre Ele por todos os lugares que você vai. Eu realmente creio que Jesus é a solução para o mundo. Eu sei que quando Ele voltar, Ele vai restaurar todas as coisas. Então não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas. Isso nós vemos em Apocalipse e isso é uma visão do céu. Entender que quando Ele voltar, toda a dor que nós vemos ao nosso redor não vai ter mais vida. Mas isso só vai ser possível quando todos nós começarmos a pregar o evangelho a todas as nações. Quando nós começarmos a assumir essa nova natureza em Cristo Jesus. E começarmos a propagar aquilo que Ele fez em nós. Lembra, nós somos testemunhas. Ele derramou o seu poder, o seu Espírito Santo sobre nós para nos dar poder, para testemunhar aquilo que Ele está fazendo em nós. E uma das coisas que eu estava ouvindo de uma menina, uma adolescente, eu achei muito interessante. A gente teve a campus esses dias e no meio do acampus essa menina ela caiu endemoniada e a gente passou por todo um processo de libertação que, aliás, fazia muito tempo que eu não via isso. Mas a gente orou e tal, e a menina foi liberta, e foi um sinal incrível de ver a mão de Deus poderosa agindo na vida daquela menina. E aí ela começou a testemunhar daquilo que Deus estava fazendo.
E ela pediu para testemunhar no encontro nosso de mulheres. E ela compartilhou sobre como aquilo mudou a vida dela e mudou a história dela a partir do momento que ela foi batizada. E ela estava compartilhando sobre isso. Ela falou assim, olha, uma das coisas mais incríveis é que eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a entender a Bíblia, ela começou a fazer sentido, porque não adianta ler sem o Espírito Santo. Parece que bate na parede, não é? Mas quando nós temos o Espírito Santo se torna real, parece que a letra salta, e ela estava compartilhando sobre isso. E aí ela falou assim, mas eu preciso entender mais para pregar o Evangelho. E eu lembro que quando ela desceu do palco, eu sentei com ela, eu falei assim, não, você não precisa entender mais. Você é uma testemunha do que Deus fez em você. Nós somos testemunhas vivas. Eu sei o quanto Deus me transformou, você sabe? Quando eu olho para a minha vida antes de Cristo, eu falo assim, eu precisava de um Salvador e Ele me resgatou. Ele mudou a minha história, Ele mudou a minha trajetória e Ele pode fazer um milagre na vida dos meus irmãos. Isso é testemunhar. Nós testemunhamos do poder de Deus de camarote na nossa vida. Nós vemos uma ação que só Deus podia fazer. Hoje, quando eu olho para mim, eu sei quem eu sou sem Ele. E eu entendo as palavras de Pedro, para onde eu vou se só você tem as palavras de vida eterna. Não tem um lugar melhor para estar do que na presença do Senhor, porque Ele nos muda completamente. E nós testemunhamos essa mudança todos os dias. Todos os dias nós somos transformados pela presença dEle. Todos os dias Ele tem uma ação sobre nós que muda-nos completamente. E você é testemunha disso. Você vê o que Deus está fazendo. E você pode começar a falar daquilo que Jesus tem feito na sua vida e na sua história. Isso é ser testemunha. Você não precisa conhecer a Bíblia de capa a capa, por mais que você precisa ler a Bíblia. Como o meu amigo diz, leia a Bíblia, é importante. Você precisa ler a palavra de Deus, porque ela é a nossa regra de fé. Ela é o que nos dá o discernimento do que nós estamos vivendo. Você precisa ler a Bíblia. Mas você não precisa conhecer a Bíblia inteira para começar a testemunhar do amor de Deus. Porque Ele te encontrou. Ele te transformou, Ele te deu uma nova vida nele. Ele te trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele te transportou deste lugar. Nós somos testemunhas vivas daquilo que Deus pode fazer em alguém como nós. Você é a melhor pessoa para testemunhar do que Cristo pode fazer em alguém como você. Ele pode mudar a sua história. Eu não sei como você fica após essa mensagem. Mas quando Jesus me confrontou em tudo isso, meu movimento foi: Deus, me perdoa, porque eu não sabia o que estava fazendo. Senhor, eu quero viver essa vida em você. Eu queria te convidar a uma ação de fé. Uma das coisas que eu entendo que a palavra de Deus, ela sempre nos convida a tomar uma ação diante daquilo que ela nos confronta. E eu entendo que quando nós fazemos algo, que seja escrever, que seja se levantar, que seja, enfim, qualquer tipo de ação, parece que o compromisso fica mais sério, não é? Quando nós nos casamos oficialmente, o compromisso não fica mais sério? Porque torna oficial? Eu entendo que ações de fé, ou atos proféticos, como falam, ele é uma ação de oficializar aquilo que nós decidimos em Cristo Jesus. Eu quero te convidar essa manhã a um ato profético, a uma ação de fé. Se você quer mudar a sua forma como você tem vivido a sua vida em Cristo Jesus, se você quer começar a ligar aqui na terra aquilo que Jesus já ligou no céu, se você quer começar a se mover pela ação do Espírito Santo e a testemunhar do amor que te encontrou por onde você for, eu queria te convidar num ato de fé a se colocar em pé no seu lugar e falar: Senhor, eu estou aqui. Eu quero mudar minha trajetória, eu quero ser uma expressão sua aqui na terra. Eu quero que as pessoas, ao olharem para mim, vejam você, vejam o que o Senhor pode fazer em alguém como eu. Que eu seja a mensagem viva pregada por onde eu for. Eu quero te convidar a fechar seus olhos e se colocar na presença desse Deus vivo que está aqui, que é real, que está passeando no nosso meio, e fala: Senhor, eu me coloco na sua presença agora. Eu me rendo, Senhor, na sua presença. Me perdoa por ter vivido tanto tempo longe deste lugar. Me perdoa por não ter me rendido antes. Mas, Senhor, eu quero fazer a sua vontade aqui na terra como ela é no céu. Eu me rendo, Senhor, na sua presença. Eu quero manifestar o seu reino aqui na terra. Eu quero que as pessoas te conheçam a partir do que o Senhor está fazendo em mim.
Senhor Jesus, nós nos colocamos como sua igreja na sua presença essa manhã e clamamos pela sua misericórdia sobre nós. Nos perdoa, Senhor, porque tantas vezes nós caminhamos sem compreender ou sem entender este lugar que o Senhor conquistou para nós. Senhor, nós queremos resplandecer o seu reino aqui na terra. Nós queremos ligar aqui aquilo que o Senhor ligou no céu. Nós realmente queremos que a sua vontade seja feita na nossa vida como ela é feita no céu, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a nos posicionar. Ensina-nos, Senhor, a ser realmente pessoas que resplandecem a sua imagem aqui. Senhor, transforma o nosso coração. Faça-nos, Senhor, verdadeiros embaixadores seus aqui na terra. Pessoas que resplandecem o seu reino por onde vão. Pessoas que propagam, Senhor, da sua mensagem por onde vão. Senhor, nós te amamos. A nossa vida é sua, nós já a rendemos aos seus pés. Faz de nós, Senhor, a sua vontade. Faz em nós, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer. Abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos espirituais, Senhor, para que o seu Espírito tenha ação completa em nós, para que nos tornemos realmente agentes de transformação por onde nós formos. Porque, Senhor, nós ansiamos pelo seu retorno, nós ansiamos pela sua vinda, Senhor, e nós queremos que a nossa prática diga isso, que a nossa vida resplandeça a um povo que é apaixonado por Ti, Senhor. Muda, Senhor, a nossa história. Muda, Senhor, a nossa vida. Faça-nos ser, Senhor, pessoas que resplandecem o céu aqui na terra, Senhor. Em Teu santo nome, Jesus, nós clamamos. Amém. Amém. Aleluia. Desejamos mais do Senhor para o próximo. Desejamos mais do Senhor para o próximo. Aleluia. Antes de nós nos despedirmos, talvez você precise fazer algo a mais nessa manhã. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Falar de Jesus hoje, na região e no contexto em que nós estamos, é algo normal. Todos já ouviram falar a respeito de Jesus. Todos um dia já viram um crucifixo com um homem crucificado nele. Já ouviram de um contexto familiar, de história. Já pisaram em um lugar onde é chamado de santuário, de igreja, e já sabem, já estão familiarizados com o nome Jesus Cristo. Mas sabe, eu aprendi com 11 anos de idade que saber o nome de Jesus não quer dizer conhecer o Jesus verdadeiro, e muito menos relacionar-se com o Jesus verdadeiro. Jesus não é um nome que está para nós para ouvir falar. Jesus é Deus Filho, que se oferece para conosco se relacionar. Há uma grande diferença nisso. E a palavra nos aponta que há um começo para esse relacionamento. Esse começo é quando nós fazemos de Jesus não somente um nome que nós ouvimos falar, mas o aceitamos no nosso coração como nosso Senhor e como nosso Salvador, e nos comprometemos a buscá-lo pela palavra de Deus, pelos evangelhos, conhecendo-o e se relacionando com Ele. Então, diante de uma palavra tão poderosa como essa, né? De um momento onde nós ouvimos com respeito à obra de Deus na humanidade, e o convite que está para nós de pregarmos o Evangelho, eu não posso me despedir de você sem pregar para você a boa nova. E a boa nova é que Jesus morreu na cruz para te salvar. E para te salvar primeiro de você mesmo, e para te salvar da segunda morte, que é o inferno e o lago de fogo e enxofre.
Então esse convite é um convite para que você, que ainda não confessou de maneira pública, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, para que você juntamente comigo nessa manhã possa então fazer essa oração. Eu quero, antes de despedir, convidar você a fazer uma oração, aceitando Jesus como teu Senhor e como Salvador. É uma oração simples, é uma oração que você vai dizer: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, eu te reconheço como o dono da minha vida, eu peço para que o Senhor entre no meu coração. Mas deixa eu te dizer, não se engane, porque na mesma simplicidade que habita nessa oração, habita também poder celestial para te dar uma nova vida para todo sempre. Então, se você quer aceitar a Jesus e fazer essa oração comigo, eu quero pedir para que você levante a tua mão bem alto aí onde você está. Levante a tua mão, amém, amém, amém. Mais alguém? Levante bem alto para que eu possa te ver. Amém, amém, glória a Deus. Então eu quero fazer um convite. Você que levantou a mão, vem aqui na frente. Não quero expô-lo nem nada, mas eu quero orar com você. Vem aqui na frente bem rapidamente, por gentileza. Você que levantou a mão, saia do seu lugar, venha aqui na frente. Vamos orar juntos, recebendo Jesus no nosso coração. Aleluia. Que bom, muito bom tê-los aqui. Muito bom tê-la aqui. Aleluia. Que bom. É isso aí, é isso aí. Não tem como sem Jesus. Não é uma relação de distância, não é uma relação de filosofia, não é uma relação de leitura, é uma relação de intimidade, é uma relação de caminhar com Cristo. Vem aqui mais pertinho, por gentileza. Vamos orar então. Eu quero convidar você que está aqui à frente a repetir essa oração comigo de todo o coração. Como eu disse, é uma oração simples, mas é uma oração que pode mudar o destino da nossa existência. Feche seus olhos então, repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, nesta manhã, eu abro o meu coração para que o Senhor faça morada dentro de mim. Eu o reconheço como meu único Senhor, como meu único Salvador. Me ajuda a conhecê-lo. Eu dou morada ao Espírito Santo para trabalhar dentro de mim, nas maiores profundidades do meu coração e dos meus pensamentos, para que os meus pensamentos se tornem os teus pensamentos, para que os meus passos sejam dirigidos pelo Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus, eu faço desse dia um marco na minha história, te pedindo para habitar em mim, em nome de Jesus. Deixa eu orar por vocês aqui em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, que a tua doce presença habite em cada um desses novos irmãos pela fé. Nós cremos e desejamos, Senhor, que os teus planos, que são perfeitos, Senhor, venham habitar ricamente sobre a vida de cada um deles, e que a tua glória os envolva, que o teu poder os envolva, que a fome e sede por te conhecer pela tua palavra os envolva, que o desejo de se aproximarem de ti seja real na vida de cada um deles, de maneira eficaz, de maneira renovadora, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe vocês. A Priscila ali que está levantando as mãos, ela quer dar um presente para vocês. Nós queremos dar uma Bíblia para cada um de vocês hoje. Sigam a Pri por gentileza, ela tem uma palavra para compartilhar, tá? Deus abençoe. Aleluia, aleluia. Fiquem à vontade. Vai com eles. Aleluia. Quantos estão cheios da presença do Senhor aqui nessa manhã? Amém. Quantos querem ser enviados como missionários nessa manhã para essa semana? Aleluia. Então, Pai amado, levante suas mãos bem alto. Pai amado, Pai querido, que a tua doce presença, oh Senhor,
que o poder do teu Espírito, que a revelação de Cristo Jesus e que a graça de Deus esteja sobre cada um de nós, para esta nova missão desta semana que nos está proposta. Sê conosco, abençoando a nossa entrada, a nossa saída, guardando o nosso caminho. Senhor, sê conosco, leva-nos, Deus, em segurança. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um bom domingo para você.